Meu nome é Alcides José Branco Filho, nascido aqui em Curitiba, filho de Alcides José Branco e Gracilde Branco. Meus pais, como era muito comum naquela época, nos anos 66, anos 60 que eu nasci, vieram do interior. Meu pai veio de Baiti, nascido em Conselheiro Zacarias, um pequeno município, veio para cá para estudar. Minha mãe, nascida em Teixeira Soares, depois a Ponta Grossa, veio para cá também para estudar. Acabaram se conhecendo aqui e se casaram. Depois de se casarem, alguns anos depois, eu nasci em 8 de maio de 66, ali na rua Guilherme Pugsley, e ficamos ainda uns 3 anos aqui em Curitiba, até que meu pai, ele trabalhava no Detran, começou lá como guarda de trânsito, chegou até vice-diretor do trânsito, pessoa muito batalhadora. Minha mãe era professora de educação física. E após concluir os estudos, meu pai terminou Direito, formou-se e resolveu ir para o interior. E foi para Tomazina. Tomazina é uma cidade bem pequena, norte velho do Paraná. E lá nós vivemos belos 3 anos de vida no interior, onde eu ia para o colégio estadual, comecei a estudar meus estudos lá. E uma vida muito, muito saudável. Morava perto do colégio, meu pai advogava, a minha mãe dava aula de educação física. E depois de 3 anos e pouco, nós estivemos lá, fizemos grandes amigos, o Antoninho Nascimento, que infelizmente já se foi, a Pedra, o Dr. Antônio e outros mais. Resolvemos voltar para Curitiba, já tinha nascido a minha irmã, a Adriane, e o Alexandre estava encomendado, que era o terceiro irmão. Acabamos vindo para Curitiba, voltamos para Curitiba. Voltamos para Curitiba, novamente na Guilherme Pugsley, e ali eu passei mais uma parte da minha infância, estudei num colégio que era semi-internato. Eu sempre fui muito ativo, muito agitado, segundo diz minha mãe, né? Tinha um perfil um pouco irrequieto. Então tinha um colégio que era um semi-internato, eu ficava lá praticamente todo dia. E eu canalizava já, isso tem um pouco a ver com a minha profissão, essa energia nos esportes. Então, eu fiz muito futebol, joguei nas categorias de base do Curitiba, eu comecei com o Pernambuco lá na vila próxima aqui, jogando futebol, no Capão da Imbuia, no Capão. Depois joguei muito tempo basquete, natação, judô, enfim, porque tinha esse espírito muito ativo, muito irrequieto, assim dizer. Depois do Alexandre veio o Aníbal, o nosso irmão mais novo. E são 3 maravilhosas pessoas. Minha irmã é psicóloga, o Alexandre é um cirurgião plástico brilhante, o Aníbal um urologista brilhante. E aí nós passamos o restante da minha infância e como adulto aqui em Curitiba. Quando estávamos já no ensino médio, no 2º grau, eu sempre quis, desde pequeno, ser médico. Sempre quis, desde pequeno. Eu admirava você lidar com as pessoas e uma situação que me deixava assim apaixonado. Deus me deu essa paixão que é com as suas mãos, com o teu saber, você poder ajudar as pessoas, poder salvar as pessoas, poder modificar uma doença e você trazer realmente uma qualidade de vida. Mas isso é do coração, é uma coisa que não sei explicar para vocês, uma coisa que eu sempre quis. E já no 2º grau, então, eu resolvi prestar vestibular de medicina e passei na PUC. Passei na Universidade Católica do Paraná, depois virou Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E ali fiz minha faculdade, né? Aí foi um momento importante na minha vida, quando eu passei no vestibular. Foi um momento muito emocionante. E eu aproveitei muito essa faculdade, porque eu gostava muito do que eu fazia. Durante a faculdade, depois do 3º ano, que começaram a ter as aulas mais práticas, eu comecei a ter contato maior com os pacientes. E aí comecei a ver realmente que a cirurgia era o meu viés, era a minha paixão, né? E me sentia muito confortável estar no pronto-socorro, atendendo, participando dos procedimentos cirúrgicos. Novo eu já comecei a ir para algumas cidades, Nova Prata do Iguaçu, Antonina, Morretes, com os outros profissionais, para poder participar desse espírito irrequieto que a gente tem. E comecei a ver que a cirurgia geral seria a minha carreira, né? Isso nunca tive dúvida em relação a isto.
Nunca imaginava. Meu pai era advogado, minha mãe é professora de educação física, mas eu nunca tive ideia de seguir essa carreira. A medicina realmente foi sempre uma paixão muito grande para mim, e a cirurgia era uma coisa que me dominava, né? Chegando no 6º ano, nós temos a prova de residência, concorri com outros colegas e passei. Passou eu e meu colega, meu amigo até hoje, Ivan Saleme, numa residência da PUC, que era o Hospital Cajuru, para cumprir 3 anos. Nesses 3 anos que eu entrei na residência, a gente nunca esquece a primeira cirurgia. A primeira cirurgia foi num sábado que eu fiz com o Dr. Adolar Nicoluzzi, meu amigo também até hoje, onde teve um paciente politraumatizado, sofreu um acidente grave, tinha uma lesão de pulmão e de baço. Ele falou: está aqui o bisturi, pode operar. Eu falei: doutor Adolar, eu sei, já vi você aí várias vezes, acompanhando, sempre interessado, você pode operar. Aí abriu a barriga do paciente, tirei o baço, drenei o tórax. Então a gente não esquece isso aí. Na residência, incansavelmente, me dediquei muito. Foi uma época aqui em Curitiba que 89, 90, 91, 92, só tinha o pronto-socorro do Cajuru e o evangélico, não tinha os outros pronto-socorro. Então, o evangélico atendia uma classe mais diferenciada, então o Cajuru tinha um volume muito grande de cirurgia. E lá eu comecei, então, a me desenvolver, me dedicar muito, estudava muito, realizava muitos trabalhos, tinha orientação de grandes profissionais que me ajudaram muito, o Gerson Laux, o Benjamin Manioto, o Marlos Coelho, os Carlos Von Batten. E ali comecei a triar minha carreira e realmente cada vez mais, Deus me abençoando, me proporcionando saúde, garra, força, para que eu pudesse desenvolver. Uma coisa sempre me deixou no meu coração em relação à cirurgia, uma incógnita, porque abria-se a barriga do paciente para tirar uma vesícula, um apêndice, tirar um baço, fazer um diagnóstico. E essa incisão você tinha que abrir totalmente a barriga do paciente. E eu imaginava, será que nós não podemos fazer um furinho na barriga desse paciente? Isso que eu imaginava de coração. Não podemos fazer um furinho da barriga desse paciente e nesse furinho eu realizar todos os procedimentos lá dentro. Então era uma coisa que lá no 5º ou 6º ano da faculdade eu já comecei a pensar. E quando eu entrei na residência, começou os primeiros casos de cirurgia chamado videolaparoscópica, onde você fazia esse furinho na barriga do paciente e lá dentro você identificava todos os órgãos 20 vezes ampliados numa tela. Quando eu vi isso aí, eu vi que isso aí seria para a minha vida toda. Eu entrei num foco e meu objetivo era isso. Então eu procurei o que tinha na época, aqui em Curitiba eu estava começando, mas não tinha. Comecei a pesquisar, na França já tinha algumas coisas aparecendo nos Estados Unidos, na Alemanha. E eu comecei a procurar isso aí, e depois dos 3 anos de residência aqui, eu iria me especializar em outro lugar. No término da minha residência, do 3º ano de residência em cirurgia, aí no Hospital Cajuru, abriu uma vaga, que lá no Hospital das Clínicas, na USP de São Paulo, só tem concurso se abrir vaga. Eu já era 3 anos de formado. Abriu uma vaga para ser residente, e eu fiz o concurso e passei. E fui para São Paulo, no Hospital das Clínicas, então entender um pouquinho mais e me especializar nessa área que era videolaparoscopia, videocirurgia. Para minha surpresa, chegando no Hospital das Clínicas de São Paulo, teve um problema importante a nível nacional, com a irmã de um ex-presidente, e esse procedimento estava proibido de ser realizado no Hospital das Clínicas. Comecei a ir atrás, dentro do serviço de residência, desenvolvi o que poderia desenvolver, mas comecei a pesquisar em outros lugares. Diante disso, fiz um curso inicial de laparoscopia, era um curso muito caro. Fiz o curso, e nesse curso que a gente realizava cirurgia em animais, em porcos, eu já vi que eu gostava, e Deus me abençoou que eu tinha um traquejo que me deixava confortável. Eu já estava começando a esquecer as grandes incisões. Antigamente se falava grandes incisões são grandes cirurgiões. E esse conceito já começou a mudar na minha cabeça. Eu já via que com pequenas incisões eu poderia fazer grandes cirurgias. Depois desse curso, comecei fora do Hospital das Clínicas, em serviços privados, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein,
com outros colegas, a me aprimorar em relação à laparoscopia. Concluída a minha residência, eu fui convidado para ficar com o professor Dário Belulino. Eu tinha feito um concurso aqui no estado, ele pediu a transferência, na época o governador era o Roberto Requião. Houve a transferência do meu concurso para cá, para lá, eu fui cedido, mas eu senti que eu deveria voltar, por 2 motivos. Primeiro, pela família. Minha prioridade sempre foi Deus, família e depois profissão. E segundo, porque lá no Hospital das Clínicas eu não poderia desenvolver a laparoscopia. Tanto é que, uns 15 anos depois que eu saí de lá, que as coisas começaram a caminhar. Eu acredito que Deus me deu esse caminho e esse caminho eu segui. Voltei para Curitiba, tinha um carrinho, vendi meu carro, fiquei a pé, para comprar um aparelho de laparoscopia. Então eu ia para o consultório ou de ônibus ou de táxi, ou ia às vezes com a minha irmã que me levava. E aí meus irmãos me ajudaram muito, e eu também vim aqui para ajudá-los. Meu pai precisava de mim, minha mãe precisava de mim, e sempre tive um carinho muito grande por todos eles. E assim nós começamos então a nossa carreira aqui em Curitiba. Inicialmente abri o consultório, voltei para o hospital que eu estava, eu tinha feito a minha formação, e comecei a desenvolver a laparoscopia. No começo foi muito, muito divertido, foi uma coisa de guerreiro, muito trabalho, muita luta. Muitos amigos me ajudaram, muitos parceiros estiveram junto comigo. E diante disso, eu não tinha 30 anos ainda, comecei a realizar alguns procedimentos que até então hoje você faz de rotina, né? Cirurgias de vesícula, cirurgias de área de hiato, alguns procedimentos que ainda não tinham sido feitos eu comecei a realizar, problema de refluxo, cirurgias de intestino, cirurgias de câncer. Comecei cada vez mais a me aprimorar e sempre, 4, 5 vezes por ano, estava fora do país. Sempre indo atrás de novas tecnologias e novos procedimentos. Acabamos dentro disso aí desenvolvendo procedimentos não só na laparoscopia, mas com um paciente que ninguém queria operar. Um paciente que a definição é de obesidade mórbida. Esse paciente era uma situação onde que qualquer cirurgião na época fugia do paciente. Por quê? Era um paciente complicado. Ele já vinha com a diabetes, vinha com problema respiratório, a quantidade de gordura era muito grande, acesso cirúrgico era muito difícil. E diante desses vários congressos que eu ia, me interessou porque um colega americano chamado Alan Whitgrove, na Califórnia, tinha realizado um procedimento para emagrecer, para que esses pacientes pudessem emagrecer. Então isso me interessou. E realmente naquela paixão que nós temos de desenvolver procedimentos novos, de desenvolver tecnologias e principalmente o bem-estar do paciente. Eu sempre coloquei na frente o bem-estar do paciente. Toda a minha vida eu coloquei a minha energia sempre nesse foco de novos procedimentos, tecnologia, qualidade profissional, sempre poder dar assim um padrão de excelência para esses pacientes que nos procuram, que sofrem tanto e que às vezes o nosso conhecimento e a nossa habilidade nós podemos mudar a vida deles, né? Então o paciente obeso ou mórbido apareceu, o Dr. Garrido de São Paulo também tinha já uma experiência, eu já tinha feito residência no Hospital das Clínicas, voltei até ele, conversamos e eu comecei a realizar esse tipo de procedimento aqui em Curitiba. Inicialmente começamos com cirurgia aberta, depois com a cirurgia, com os pequenos orifícios, a cirurgia videolaparoscópica. Nesse afã de sempre estar investindo, alguns fatos são interessantes. Eu fui para os Estados Unidos num curso e lá eu estava dentro do centro cirúrgico vendo as cirurgias. Eu passei e vi numa sala cirúrgica um colega americano com um paciente de lado e fazendo uma laparoscopia. Falei, o que esse colega está fazendo? O nome dele é Donald Bailey. Ele está fazendo um procedimento pioneiro nos Estados Unidos, que é retirar o rim da pessoa para doador. Então, em vez de você abrir a barriga de quem vai doar o rim, fazendo, chama de uma lobotomia para tirar o rim para dar para outra pessoa, ele faria 3 furinhos e tiraria o rim por uma incisão de cesárea. Eu deixei a obesidade de lado e fiquei vendo ele realizar o procedimento.
Quando eu olhei lá, ele fazia, eu falei, eu faço isso. Eu faço. Voltei para o Brasil, falei com 2 colegas aqui, o Ronaldo e o Dr. Riela, olha, vamos te retirar o rim por vídeo. Tá ficando doido? O que é isso? Falei, não, por esses aparelhinhos aí que você sabe que eu gosto de fazer, com esses brinquedinhos que vocês dizem que eu mexo, nós vamos pegar o doador e vamos fazer 2 ou 3 furinhos e na pessoa que vai doar o rim, ela não vai ter dor. Nós vamos fazer 3 furinhos, nós vamos isolar a artéria, a veia, o ureter e eu vou tirar rim por incisão mefanestil. Aí eles falaram, nossa, isso seria maravilhoso, porque a pessoa vai doar o rim, faz um corte grande, fica no pós-operatório com dor, não pode voltar a trabalhar antes de 30 dias, tem risco de infecção, pode fazer hérnia. Poxa, Alcides, se você fizer só os 3 furinhos e tirar o rim por baixo, vai ser maravilhoso. E aí começamos a realizar esse procedimento, eu, um cirurgião geral, realizando o procedimento urológico, e fiz mais de 20 casos lá no Hospital Cajuru na época, fomos o pioneiro também a nível nacional em relação a isso. E essa vontade que eu tinha, Deus me abençoou em relação a fazer procedimentos novos, eu comecei a fazer tórax por vídeo, fiz a primeira cirurgia cardíaca por vídeo, nós parávamos o coração de bater pela femoral, o coração parava de bater, eu entrava por vídeo, ligava a coronária que tinha fuga cardíaca, fiz do lado direito comissura mitral, reoperação de átrio por vídeo, cirurgia cardíaca, junto com o Dr. Jerônimo Fortunato. Comecei a realizar crianças por vídeo laparoscopia. Tinha o Jarbas Valente, que trabalhava comigo, até hoje muito amigo meu. Comecei a realizar muitas cirurgias laparoscópicas em criança. Em vez de abrir o abdômen nas crianças, eu fazia por furinhos. O meu irmão, Alexandre, que eu gosto muito, a filha dele nasceu gêmeas com refluxo. Alexandre, eu não vou operar a tua filha porque é minha sobrinha. Encaminhei para vários colegas fora, ele voltou e falou, quero que você opere, eu operei a minha sobrinha de hernia de hiato, e eu operei várias crianças. Faria cirurgia ginecológica por laparoscopia, cirurgia ortopédica para ter acesso por laparoscopia, cirurgia oncológica, né? E comecei a realizar vários procedimentos, coisas que hoje eu não faço, meu foco hoje é mais a parte de digestivo, bariátrica, diabetes, mas na época não se fazia. E nós estávamos participando, então, e sempre investi muito em material, né? Como esse caso que eu fiquei a pé durante 6 meses e vendi meu carro para comprar a torre de vídeo, sempre investi, não tinha medidas para isso, para colocar na frente em termos de tecnologia. Eu acho que hoje está um pouco mais diferente, com certeza, mas na época acreditar nisso, e como às vezes acontece também, né? Acreditar num procedimento novo, nem sempre as instituições acreditam, né? Então, você, para ser pioneiro, você paga um preço. E às vezes você paga um preço porque você se expõe, você paga um preço porque você tem que investir, você paga um preço porque você necessita de treinamento, tempo, né? Mas eu não sei, isso é uma coisa que faz parte do meu ser e eu sempre tive vontade de fazer e não sei explicar para vocês. Eu não sei explicar por que eu faço dessa maneira e sou apaixonado por isso, né? Bom, da bariátrica, da cirurgia da obesidade, eu comecei a me aprofundar um pouco mais e hoje no país nós temos 57% de pacientes, de pessoas acima do peso. Nós temos um índice de obesidade que obesidade mórbida, beira em torno de 15% a 17%. Nós temos muita gente para ser salva, tem muita gente para ser recuperada, tem muito diabético para ser melhorado, muito hipertenso, muita gente que não dorme à noite por causa da apneia, muitas pessoas com lesões osteoarticulares, muitas pessoas com exclusão social, com problemas psicossociais graves, muita gente que tem problemas de saúde importantes, que entram nessa faixa etária de obesos mórbidos. Então, diante disso tudo, eu também me apaixonei por esse procedimento e Deus me deu mais esse caminho para trilhar e eu me envolvi, caí de cabeça disso aí, investi tudo que eu tinha para poder desenvolver esse procedimento. E aí começamos inicialmente no Hospital Cajuru e no outro hospital privado. Depois disso aí, o hospital definiu que eu não poderia ficar lá, que era um hospital voltado para trauma, e eu fui transferido para Santa Casa. Lá eu reativei uma grande amizade, que é um irmão meu, Luiz Sérgio Nassif, na época o Dr. Bezerra era vivo, e adentrei a Santa Casa, e lá nós montamos um serviço de cirurgia bariátrica e metabólica, que até hoje
Funciona de uma maneira muito interessante, de muito boa qualidade, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde, porque é um serviço que funciona dentro dos moldes que o Ministério da Saúde preconiza. Fora isso, correndo paralelamente, a clínica privada, eu já um pouco mais tempo em Curitiba, comecei a desenvolver essas cirurgias laparoscópicas em obesidade, que são cirurgias que exigem um pouco mais da dedicação nossa, exigem um pouco mais de tempo. Criei um grupo que trabalha com esse procedimento, a minha irmã Adriane como psicóloga, as nutricionistas, as clínicas, o meu irmão também trabalhava comigo, o cirurgião plástico, o Alexandre, e as coisas começaram a tomar vulto e começaram a crescer. E diante disso, eu via que a cirurgia bariátrica e a laparoscópica me abriu um campo muito grande. Sou natural de Curitiba e isso me deixa muito orgulhoso de ser daqui. E eu sempre quis conhecer o mundo. E conhecer o mundo da minha área médica, área cirúrgica. E eu sabe que o que me deixava assim, me deixa muito animado com a laparoscopia, é que você fala, eu fiz uma cirurgia aberta, eu fiz isso, eu abri e tal, mas você não filma, você não documenta. Agora a laparoscopia é como vocês estão vendo aqui. Se você fez, mostre o filme. Então nessa época eu estava aqui em Curitiba começando os procedimentos, e sempre, como hoje, viajava o mundo inteiro, eu ia para vários congressos, e como eu vou para os Estados Unidos, para a Europa, Alemanha, e via as pessoas operarem. E via que nós podíamos reproduzir aqui. Né? Eu brinco com os residentes, com os estudantes, nós temos 2 olhos, 2 braços, 2 mãos, um cérebro. Se eles fazem lá, por que nós não podemos fazer aqui? Por que você não pode fazer aqui? Isso me deixava muito confortável, porque eu via os procedimentos que eles faziam, ou no centro cirúrgico que eu participava, ou nos eventos que apresentavam, e eu me sentia extremamente confortável de voltar para minha casa e poder reproduzir isso aqui. Então acho que se você quer desenvolver um procedimento, eu acho que na vida toda é assim, se você está focado, vai em frente porque você consegue. Deus te abençoa, as dificuldades fazem parte. Como eu já contei para vocês, essas situações que eu passei, hoje eu dou risada, né? Sem carro, vender tudo para comprar um aparelho de vídeo, isso aí faz parte da vida. E acho que todos nós temos que contar uma história. Temos que ter o que contar. Se nós não tivermos que contar, que graça tem a vida? Não foram só alegrias. Muitas noites sem dormir, muitas vezes triste, muitas vezes cabisbaixo, mas sempre sabendo que no teu coração, se você foi predestinado para fazer aquela profissão, vai em frente, que você vai alcançar teu objetivo e você vai ser vitorioso. Viajando muito, pesquisando muito, desenvolvendo muito, as cirurgias eram complexas, isso realmente, mas tinha excelentes resultados. E o que eu via é que o paciente ia no meu consultório com diabetes, tipo 2, e eu operava esse paciente e acabava o diabetes. Ou melhorava o diabetes. Ele era hipertenso, melhorava a hipertensão. Voltava no consultório, doutor, não estou roncando mais, porque eu operei e perdi peso. Claro que é uma luta, e claro que existem complicações, infelizmente, mas faz parte do procedimento, faz parte do ser humano. E eu acho que é importante você estar preparado para enfrentar essas situações. A tua formação, a tua informação, as tuas viagens, a tua leitura, os teus artigos, as discussões, te fortalece cada vez mais para você seguir em frente nessa caminhada. Diante disso, o desafio inicial foi a laparoscopia. Aqui eu já estava imerso na laparoscopia, depois veio a obesidade mórbida, aberta, e depois a laparoscopia, que eu já estava imerso nisso, mas essa mente irrequieta, essa situação, né, incansável. Um francês, Mariscot, resolveu adentrar pela vagina e tirar uma vesícula biliar. Quando ele fez isso, imediatamente saiu no evento, e imediatamente eu fui atrás para entender como é que ele ia entrar pela vagina e tirar uma vesícula biliar. Já um colega do Zorron, do Rio de Janeiro, fez o segundo caso e eu já fiz o contato com o Zorron. Falei, o que será isso? Será que isso aí tem realmente fundamento? Isso pode se desenvolver? Nós fomos atrás, através das cirurgias, dos orifícios naturais. Investimos nisso, realizamos o 3º procedimento mundial, foi realizado aqui, entramos, retiramos a vesícula biliar.
Depois disso, começamos a entrar pelo umbigo para tirar a vesícula biliar. E aí começamos a investir nessa área, tentar, através de orifícios naturais, realizar o procedimento. Como o orifício vaginal já era realizado pelos ginecologistas, nós tínhamos na equipe um ginecologista, o Dr. William Kondo, tínhamos o urologista, que era o meu irmão, Aníbal Branco, tínhamos o endoscopista, que era o Rafael Noda, e eu, uma equipe bem treinada para poder desenvolver esses procedimentos. Investimos, fomos aos Estados Unidos, ajudamos a fundar uma sociedade americana, mundial, NOSCA, que era uma sociedade voltada para procedimentos orificiais. E lá nós participamos, plataformas diferentes para poder desenvolver esse procedimento, e junto ocorria a robótica. Foram algum tempo de investimento nisso, mas se mostrou inferior à laparoscopia. Mas isso nos deu conhecimento, nos deu segurança para que pudéssemos fazer, como a gente faz hoje, cirurgias minimamente invasivas. Nós entramos, às vezes, por um umbigo e mais uns 2 ou 3 furinhos pela cicatriz de cesárea e podemos fazer vários procedimentos. Nos deu maturidade, nos deu investimentos e foi mais um passo importante que nós tivemos nessa carreira. Eu diria que fui abençoado porque nesses últimos 30 anos a cirurgia geral digestiva nunca evoluiu tanto como desde a sua criação. Com a cirurgia minimamente invasiva, com os procedimentos menos agressivos, com menos tempo de internamento, com materiais, com tecnologia, com risco de infecção, procedimentos em grandes obesos, melhora do diabetes tipo 2, melhora das morbidades, cirurgia através dos orifícios naturais. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento histórico e importante para todo o desenvolvimento da cirurgia digestiva desde a sua criação. Dentro dessa caminhada, após a gente a cirurgia do orifício natural ter seu desenvolvimento, mas mostrar que era inferior à laparoscopia, nós continuamos investindo muito na laparoscopia para que ela pudesse ter uma caminhada mais segura. Nos apareceu uma quarta situação, que são os pacientes diabéticos, médicos tipo 2. Meu pai era diabético, meu pai faleceu, já infelizmente há mais de 9 anos, e uma das complicações que ele tinha era diabetes mellitus tipo 2. Então eu vivi em casa esse problema, né? E meu pai sempre falava, mas desde a época de Nero, está documentado o diabetes tipo 2, e vocês não descobrem a cura? Descobre a cura de tantas coisas e não descobre como é que se controla o diabetes mellitus tipo 2. Então eu comecei a investir nessa área, e a área metabólica, e eu acho que é o nosso desafio que está aí mais frequente agora, mais presente, e a gente tem aí uma atenção muito grande em relação a isso, a estudar e a melhorar esses pacientes que tanto sofrem com problemas oculares, situações de membros inferiores, amputações, problemas renais, problemas cardíacos, mortalidade cardíaca alta nos diabéticos, uma epidemia tão grande como a obesidade, epidemia tão grande quanto a obesidade. Dentro dessa história que eu tenho para contar, alguns fatos pitorescos nós temos para dizer para vocês. Eu acho muita coisa, às vezes eu me lembro, muitos pacientes que foram operados, são mais de 8.000 cirurgia da obesidade, só de obesidade. Mas alguns pacientes que foram interessantes, para ter uma ideia do nosso espírito. Uma vez nós estávamos 2 dias de plantão no Hospital Cajuru, e eu cheguei em casa, tomei um banho, me arrumei, sentei com meu pai para assistir um jornal, domingo à noite. De repente escutei um barulho na esquina de casa, estrondo. Aí saí correndo, olhei um carro tinha batido, um capotamento, e vi uma mulher caída. Eu estava de chinelo e agasalho, de imediato já fui lá, peguei a mulher, coloquei no carro que estava passando e voltei para o Cajuru. Quando cheguei lá, o cara falou, você acabou de sair daqui? Eu falei, não, mas olha aí, a mulher sofreu um acidente de carro. Aí levamos para a sala de cirurgia, e eu já tirei meu treine, coloquei a roupa, operei, tinha uma lesão de baço, drenei o tórax e hoje é minha amiga até hoje. Acho que tem alguns fatos interessantes que aconteceram na nossa vida, assim, que relacionado a essas situações de pacientes que foram muito marcantes, e aqui eu além de acreditar a Deus, a eles que eu acredito muito a minha história e a minha paixão, que
que é a medicina e a cirurgia laparoscópica, né? Quanto à minha vida pessoal, que eu acho que a minha família, né, é que eu amo muito, né? Depois que eu estava em Curitiba, já aí estabilizado, eu estava mais de 30 anos, né, e eu sempre quis arranjar uma esposa e casar, e ter filhos, né? Só que a medicina me dava um tempo que, me dedicava um tempo que às vezes fazia consultório até altas horas da noite, sábado, domingo, trabalhava muito, e trabalho ainda hoje mais. E aí eu, no hospital, um dos hospitais que eu trabalhava, encontrei uma pessoa que realmente mudou minha vida, né? Uma pessoa que me completou. E era uma mulher que, Cláudia Savares Branco hoje, onde eu encontrei, me apaixonei, e foi uma paixão intensa, e em menos de um ano eu já estava casado. Já estava casado, mais de 30 anos eu tinha, e acho que é essa mulher que vai ficar comigo o resto da vida. E a família muito bacana, nos entrosamos muito bem. Acabei casando, junto veio a Camila, a minha filha. Depois de alguns anos tivemos a Rebeca, a Rebequinha, a minha filha também, que é uma de paixão, também com outras. Depois veio a Marina, também outra paixão nossa, muito grande. Temos uma família aí abençoada por Deus. E a meu esteio é quem me dá suporte, minha mulher, minha companheira de todos os dias, onde ela sabe da minha alegria de viver, essa motivação que eu tenho. É uma pessoa que eu posso estar sempre contando e que me apoia em todas as situações e sabe conduzir esse amor que eu tenho por todas elas. Aí é meu esteio, realmente minha mulher é meu porto seguro em cima disso. Deixei de ser um moleque como homem e me tornei homem depois do casamento. E nós vivemos uma vida assim muito feliz e muito confortável, né? Voltando um pouquinho para a parte profissional, diante dessa evolução da cirurgia bariátrica, abriu-se um campo que até então a gente não imaginava que teríamos, né? Um campo de você realizar cirurgias ao vivo. Acho que é importante te colocar isso para vocês, porque eu tocando a minha vida, estudando, viajando, congressos, eventos, criando um ciclo de amigos cirúrgicos, comecei a ser convidado a operar algumas cirurgias ao vivo. E aí comecei a realizar alguns procedimentos aqui em Curitiba, outros fora, em Florianópolis, em Porto Alegre, cirurgias ao vivo, e lá comecei realmente a gostar disso aí, porque era uma troca de experiência e você poder realizar esses procedimentos novos, não só está beneficiando o paciente, mas você está trocando informações com o colega e ajudando, né, para que possa desenvolver, né. Diante disso, começaram a aparecer oportunidades interessantes e comecei a ter amigos em outros lugares, as pessoas viram as cirurgias que a gente fazia e comecei a operar em outros lugares, comecei a operar fora do país, comecei a operar no Chile, no México, Nicarágua, na Jamaica, fui aos países árabes, operar no Kuwait, Portugal, e comecei a diversificar bastante isso e poder realizar uma carreira internacional, que isso me deu muito traquejo, porque eu vou até lá, já tem um colega que faz a cirurgia, já faz o procedimento, mas muitas vezes, quase todas as vezes que eu vou para lá, são reoperações. São cirurgias chamadas revisionais. A gente vai reoperar esses pacientes. Isso tudo é documentado, há uma licença do profissional, da instituição, no Kuwait eu recebo uma licença do Ministério, em outros lugares eu recebo a licença dos conselhos regionais, para que eu possa realizar esses procedimentos. E lá, depois de realizar o procedimento, geralmente eu fico 2 ou 3 dias lá, e aí os profissionais continuam acompanhando esses pacientes. Então, é um desafio, porque eu estou em casa operando, eu estou com a minha equipe, o meu pessoal, o meu hospital, o meu anestesista, nosso grupo, né? Quando eu estou fora, eu conheço alguns profissionais, mas é um desafio, porque você pode enfrentar uma situação adversa, né?
Mas houve muitas situações interessantes e graças a Deus foram todas bem, mas eu ganhei muita maturidade em relação a isso, uma maturidade que eu jamais imaginava que eu poderia ter ou alcançar. Isso me deu uma satisfação muito grande e me deixa muito feliz, né? Porque eu gosto de operar, né? Gosto de ajudar, isso me dá uma satisfação muito grande. Então eu pude aí desenvolver mais o meu trabalho e criar vínculos de amizade em várias partes do mundo. E hoje, com o meio de comunicação que tem dos últimos anos, a gente tem um contato com muitos lugares, né? Isso me deixa muito feliz. E eu tenho fellows que vêm fazer estágio com a gente de outros países. Então isso me deixa muito contente, muito realmente reconhecendo o nosso trabalho em relação a esse procedimento. A minha família, então, a Cláudia, que trabalha comigo diuturnamente, cardiologista, e está sempre comigo no consultório. A Cláudia é a pessoa que mais me ajuda e está presente na minha vida 24 horas por dia, né? A Cláudia tem uma alegria que a gente não... Deus abençoe ela por ter essa alegria que me dá aí muito estímulo para viver nessa euforia que eu estou no meu dia a dia, de trabalho, de correria. E a Cláudia é meu porto seguro porque ela cuida das minhas filhas, né? E também, então, nós precisamos ter uma estrutura, né, para que possa dar uma condição boa de qualidade de vida para as crianças, Camila, Rebeca, Marina. E diante disso nós temos aí uma família muito bonita e que eu tenho muito orgulho. Eu digo sempre que primeiro Deus, segundo família e terceiro profissão. Diante disso eu realmente minha paixão, minha pessoa que está aí sempre me agradecendo, me dá muito orgulho de estar junto com ela. É a nossa força lá em casa, a nossa matriarca que nos completa, né? Então, minha paixão por ela é uma coisa imensurável, por ela e pelas meninas, né? Gostaria de falar um pouco dos amigos também. Tive e tenho muitos amigos, assim, né? Não muitos, mas tenho alguns eu conheci há muito tempo e agora revi, outros já carrega muitos anos, né? Desde pequeno, no futebol, nos esportes, eu acabei agregando muita gente. Mas tem aqueles amigos mesmo que estão sempre com a gente fala do dia a dia, das saudades, como é que você está, como é que está a família. São pessoas que convivem aí com nossa batalha. A gente divide as alegrias, divide as tristezas, né, e que você pode realmente estar perto e acreditar. Tem amigos que são verdadeiros irmãos, são amigos que não só na área médica, mas fora da área médica, que estão sempre com, né, nossos jantares, tomar um vinho, e aí eu gosto muito deles, acredito muito neles, e falei que nós vamos agora até o fim, né? Um outro vai carregar a alça, mas nós vamos até o fim. Então, são amigos que são amizades indissolúveis. Não é uma coisa ou outra que vai mudar essa amizade tão sólida, né? Tanto aqui como fora. Tenho amigos em Goiânia, tenho amigos no Rio, amigos em São Paulo, amigos no interior do Paraná. Não vou numerar, porque não quero deixar isso no coração, e você que está escutando, se você escutar, sabe que a minha amizade para vocês é indissolúvel, é uma amizade de irmão. Então fiz grandes amizades, e isso quero carregar por muitos anos. A minha dedicação à profissão é muito grande, mas eu quero dividir essa minha e a sua alegria que você tem juntos, né? Pessoas que realmente me dá muito prazer estar junto comigo, com a minha família, e viajar e compartilhar esses momentos, que a vida é muito breve. Infelizmente, a vida é muito breve, passa muito rápido. Então, quando eu olhava alguém de 50, 60, 70 anos, eu achava que era
já tinha passado muito tempo, mas não, passa muito rápido, né? E aquele menino que tinha um sonho de ser médico, hoje está completando 50 anos, né? Então, a gente não se entrega, mas a vida passa muito rápido, né? Um menino aqui, menino Tomazina, Curitiba, Tomazina, veio para cá, estudou, fez faculdade, fez residência, entrou no mercado e achou que nunca ia chegar nos 50, chegou. Então, a vida passa muito rápido. Eu acho que você tem que, né, ter um foco, né, tem que ter uma disciplina, né, estar próximo de Deus, ter uma vida saudável, compor uma família, né, ter bons amigos, para que você possa, nessa caminhada aí, olhar para trás e falar que valeu a pena ter vivido. Então, acho que isso que é você ser grato a tudo que aconteceu, né? Claro que altos e baixos, coisas boas e coisas ruins, né? Isso vai acontecer, mas nós temos que, a bola tem que ir para frente. E diante disso você tem que pensar que cada dia um dia após o outro, não volta mais, e você pensar no melhor, pensamento positivo, para que você possa vencer as duras batalhas da vida, né? Dentro dessa nossa profissão, médico, às vezes a dedicação é 24 horas. Você termina o consultório, termina as cirurgias e as coisas se continuam no telefone, no WhatsApp. Então você tem que ter uma família para que te apoie, né? Antes de casar tinha minha família, que amo tanto, uma família maravilhosa, Deus me abençoou. A minha mamãe, Laci, meu papai Alcides, meus irmãos maravilhosos. E ali tive um lar que, né, sempre de coração, nos entregamos muito, muitos unidos. E graças a Deus são todos brilhantes pessoas fantásticas, né? Papai não está mais aqui, mas mamãe está aí bem. E depois eu casei e também fui abençoado com uma esposa e filhas que são muito agradáveis, muito alegres, muito positivas. Então, eu acho que o lar, a família, é fundamental para que você possa desenvolver todo o teu trabalho, todo o teu potencial. Eu, né, penso que isso aí você tem que ter, ir atrás, se você não puder ter, ir atrás para que você possa te dar segurança em relação a tudo que você pode fazer. Né? Esse espírito irrequieto que eu tenho, de estar fazendo uma coisa diferente, tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? De não ter aí sossego, querendo dizer, meu pai, você não tem sossego, né? Eu preciso ter o apoio de alguém, e esse apoio é dessas pessoas que estão ao redor, da família, dos pais, dos irmãos, da minha esposa, das minhas filhas e dos meus amigos. É aí que eu consigo desenvolver todo esse meu trabalho, senão não seria possível. Hoje eu trabalho em alguns hospitais aqui em Curitiba, alguns mais, outros menos, né? Tenho uma clínica onde eu tenho meus pacientes, trabalho, um serviço que eu gosto muito, na Santa Casa, e ajudo esses pacientes dos problemas da obesidade, com as suas doenças, né? Viajo muito em congressos e eventos, isso aí me dá um prazer muito grande estar nesses eventos e estar aí atrás de novas tecnologias e novos procedimentos. E eu acho que a medicina, a cirurgia, ela está numa fase importante de desenvolvimento. Nosso próximo passo é a robótica, já existe em vários lugares, mesmo no Brasil e fora a robótica, então é um próximo passo importante que nós vamos estar aí participando. Então, isso nos dá motivação e nós temos que estar sempre motivados, nós temos que ser motivados para que a vida possa ter valor, né? Nós temos que ambicionar, fazer o melhor que a gente pode, não ser o melhor, mas fazer o melhor que eu posso, né? Para que você possa, então, se entregar de coração e não se arrepender do que fez. Voltando novamente à parte profissional, né? Eu diria que tem algumas coisas que são próprias de cada um de realizar, né? Você ter uma paixão, né, por fotografia, por filme, por futebol, por ginástica, por leitura. Eu tenho uma paixão grande por cirurgia e gosto muito da videolaparoscopia. E isso, Deus me guiou para que eu realizasse esse procedimento e pudesse,
não só viver com a minha família numa posição confortável, mas ajudar os pacientes principalmente. Claro que tivemos muito mais vitórias do que derrotas. Quem trabalha com cirurgia, quem trabalha com procedimentos complexos, é passível de ter complicações. Mas eu tenho uma vontade de realizar isso e um dia a dia incansável, que quem trabalha com a gente sabe como é que é, a nossa equipe sabe da nossa motivação em relação a isso. E desde quando eu estava terminando a residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, que eu realizei o primeiro curso de laparoscopia com a Mônica Madeira no Hospital Jaraguá, lá atrás, quando eu operei animais, eu já vi que eu gostava e tinha essa habilidade para realizar o procedimento. E não me furtei a todos os desafios que eu tive nessa minha caminhada na minha vida até hoje. Tanto é que eu não medi esforços para investir monetariamente, tempo, dedicação. Eu tive realmente aí uma caminhada que foi árdua, não foi fácil, que momentos ótimos, momentos ruins, mas que realmente é vitoriosa. E diante disso, quando eu realizei a primeira laparoscopia para retirar uma vesícula, eu me identifiquei com o procedimento. Quando eu realizei a primeira cirurgia da obesidade bariátrica por laparoscopia, eu me realizei no procedimento e vi que é isso que eu ia fazer o resto da minha vida. Aprimorei a técnica e pude ser, graças a Deus, pioneiro em várias situações, poder salvar muitas vidas e ajudar muita gente. Realizar procedimentos complexos em procedimentos tranquilos, mais rápidos, com menos complicações, menos tempo de internamento. Eu acho que Deus me deu essa habilidade, esse dom para poder desenvolver. Eu me sinto confortável de fazer isso aí, porque é uma coisa que eu faço naturalmente. Quando eu viajo para operar fora, em outro país ou outro lugar, ou quando vem esses pacientes, eu me sinto preparado, treinado para isso, e com o coração aberto para dizer que realmente isso eu faço com prazer. O que eu faço com prazer. É claro que nós precisamos viver disso, mas Deus sabe que eu nunca pus o que você ganha do que me dá satisfação, senão não estaria na labuta como estou hoje, de segunda a sábado, domingo a doutora Cláudia me segura, mas com tanta energia se não desse muita satisfação no que eu faço. E continuo investindo e continuo aprimorando cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais. Gostaria de concluir agradecendo a vocês por estarem escutando. Primeiro os amigos do coração, todos eles, não só daqui, mas de fora, vocês sabem o carinho que eu tenho para vocês, o amor que eu tenho para meus amigos. Claro, primeiro a Deus, né? Terceiro, a minha família, a doutora Cláudia, as minhas filhas, a minha mãe, meu pai infelizmente falecido, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, a todos aqueles que compartilham com o tio Alcides, com o tio Nego, essa vida toda. Aos meus avós, João Antunes Branco, Isaura Jovina Conceição, por parte do papai, por parte da mamãe, a avó Lídia, avô Sebastião, a avó Lídia, ela, vários irmãos, família muito grande, e ela não ia para a roça, e ela ficava em casa tricotando. Segundo minha mãe, ela tinha muita habilidade manual. Nós ficamos pesquisando de onde que nós temos essa habilidade manual. Eu e meus irmãos que fazemos a parte manual médica, cirúrgica, diz que é da vovó Lídia. Então, os meus avós, que, enquanto estiveram vivos, me deram muito carinho, muito apoio. E a todas as pessoas que nessa jornada estiveram ao meu lado, eu agradeço. E talvez possa daqui 15, 20, 25 anos rever esse vídeo e fazer um novo depoimento nesses próximos anos, que Deus, se Deus quiser, vai me abençoar, me dar alegria, a energia, a força, para eu cumprir minha missão aqui na Terra. Muito obrigado.